Olá, gente. Então vamos para a segunda aula, tá? Onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a ética, tá? Eu já dei uma introdução na primeira aula para vocês meio que se familiarizar, tá? Agora a gente vai explicar, eu vou explicar, conversar com vocês sobre a ética em si, tá? Na aula 2, tá? Então a ética, né? Vamos relembrar, né? Ela é originada do grego ethnos, né, que significa modo de ser, o caráter, através do latim mores, ou no plural mores, né, que significa costume, de onde se derivou, ou a palavra moral. Em filosofia, a ética significa o que é bom para o indivíduo e para a sociedade, né? E seu estudo contribui para estabelecer a natureza de deveres do relacionamento do indivíduo, ou seja, a sociedade. Então, como eu expliquei para vocês na aula primeira, né, a ética, querendo se querendo não, está dentro de leis que são formadas, né, para um conjunto viver, né, as pessoas poderem viver com outros seres humanos, né, em sociedade, tá? Então, o conceito. A ética, ela não se confunde com a moral, como eu já expliquei, né, na outra aula, que ética é aquilo que o indivíduo deveria seguir, né, deveria ter bons costumes relacionados dentro de uma lei. Porém, a moral é que vai decidir isso, a moral dele, tá? De ele seguir o que seria o certo pela sociedade ou ele seguir o errado, tá? A moral é a regulação dos valores e comportamentos considerados legítimos por uma determinada sociedade, um povo, uma religião, uma certa cultura. Tá? Há morais específicas também em grupos sociais e mais restritos, uma instituição ou um partido político. O quarto slide. Por que a ética é necessária? É necessária e importante. A ética tem sido o principal regulador do desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. Sem ética, ou seja, sem a referência a princípios humanitários fundamentais comuns a todos os povos, nações, religiões, etc., a humanidade já teria se despedaçado, até autodestruído, né? Também é verdade que a ética não garante o progresso moral da humanidade. Então, por que a ética é tão importante? Porque sem a ética, os indivíduos iam viver simplesmente assim, sem como eu posso falar, um certo limite, né? Causando assim um completo tormento para se viver em sociedade, porque o que seria errado para mim não seria errado para você, não seria errado para o outro, o que seria certo para mim não seria certo para você. Então não daria para viver, né, em sociedade, vamos falar, porque através da ética, né, foram construídas as leis e tal para ser seguida, tá? Próximo slide. Por que se fala tanto em ética hoje no Brasil? Não só no Brasil, né, se fala muito em ética hoje, mas temos motivos de sobra para nos preocuparmos com a ética no Brasil. O fato é que em nosso país assistimos a uma degradação moral acelerada, principalmente da política. Tá? Próximo slide. Valores éticos na vida privada e profissional. Ética é a convivência humana. Falar de ética é falar de convivência humana, né? São os problemas da convivência humana que geram um problema da ética. Há necessidade de ética porque os seres humanos não vivem isolados. Os seres humanos vivem não por escolhas, mas por sua constituição vital. Há necessidade de ética porque há um outro ser humano. Então, como eu já falei anteriormente, sem a ética seria impossível viver em sociedade, tá? Porque haveria ali um conflito do que é o certo, o errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, tá ok?
Então, vamos falar sobre a ética e alguns episódios, né? Algumas partes isoladas que a gente precisa conhecer, tá? Então, aqui no slide 9, a ética e a justiça social, tá? Que seria essa interação. A moral tradicional no liberalismo econômico e político acostumou-nos a pensar que o campo da ética é o campo exclusivo das vontades e do livre-arbítrio de cada indivíduo. Nessa tradição, também, a organização do sistema econômico, político, jurídico seria uma coisa neutra, natural, e não uma construção consciente e deliberada dos homens em sociedade. Por isso, acostumamo-nos a julgar que não seja parte de minha responsabilidade ética a situação do desempregado, do faminto, do que migrou por causa da seca, do que não teve êxito na escola e etc. Só porque esses males não foram produzidos por mim diretamente, tá? Então, a ética é relacionada à justiça, a justiça social, significa, assim, trazendo em miúdos, né, que ao ver uma pessoa passando fome, né, eu sei que isso é uma coisa errada, né, de se acontecer. Então, só porque eu não coloquei aquela pessoa naquela situação, eu não posso ir ajudar. Eu não posso ir ajudar eu sabendo que é uma coisa errada, né? Uma pessoa tá ali passando fome. Eu não posso fazer isso só porque tem a justiça para cuidar, né? Então, a ética e a justiça social é essa relação. Então, a pessoa acaba aprendendo, né, a ser mais humano com as outras pessoas e aprender que tudo bem, ele não colocou a pessoa naquela situação, porém é errado e eu tenho como ajudar aquela pessoa, tá bom? A ética e o sistema econômico, o slide 11, tá? Que seria: o sistema econômico é o fator mais determinante de toda a ordem e desordem social. E o principal gerador dos problemas, assim como as soluções éticas, né? O fato de o sistema econômico parecer ter vida própria, independente da vontade dos homens, contribui para ofuscar a responsabilidade ética dos que estão em seu comando. O sistema econômico mundial, do ponto de vista dos que os comandam, é uma vasta e complexa rede de hábitos concedidos e de compromissos reciprocamente assumidos, o que faz parecer que sua responsabilidade ética individual não exista, tá? Então, aqui, basicamente, ele está falando que o sistema econômico, né, é um fator assim, determinante para a ordem ou desordem de uma empresa, né, do indivíduo. Ele parece ter vida própria, né? Só que dentro de uma sociedade, né? Essa ética e o sistema econômico tem que andar junto, tá ok? Para poder se ter um maior crescimento, né? Do Brasil, vamos falar assim. E logo abaixo tem uma imagem, né? Que retrata o cartório, vamos falar, que seria um estabelecimento ali que recebe, né, todo dia dezenas de pessoas que estão ali cuidando de certos trâmites na justiça, né? E nós vemos na frente como se fosse pessoas, né, dormindo ali em frente. Então, aquelas pessoas que estão dentro, né, trabalhando naquele setor, o cartório é um lugar muito rico, né? Tem muito dinheiro ali rolando. E porque existem pessoas ali bem em frente, né? Deitadas, sem um lar, vamos falar. Será que eu vendo aquilo, né? Eu não vou fazer algo por conta de manchar, vamos falar assim, a minha imagem, a imagem da minha empresa,
vamos falar, eu não posso deixar a minha empresa, né, ser porta de mendigo, ok. Só que aí eu vou só chegar e expulsar as pessoas, eu sabendo que aquela pessoa está passando por aquilo, que seria errado isso. Então não, né? Eu tenho que visar tanto o bem-estar da minha empresa, como aquela situação, né, que está ali, e ver o que eu preciso fazer para poder ajudar, né, aquelas outras pessoas. Então, não só me centralizar no meu poder, no meu sistema, né, de lucro, no caso da economia, tá? É mais ou menos isso. A ética e o meio ambiente, né? A voracidade predatória do sistema econômico vigente o faz enxergar a natureza tão somente como a fonte de matérias-primas para a produção de mercadoria. Com isso, a natureza torna-se ela própria uma mercadoria. O trabalho é a ação humana que transforma a natureza para o homem, mas para que o trabalho cumpra essa finalidade de sustentar e humanizar, o homem deve realizar-se de modo autossustentável para a natureza e para o homem. Então, logo abaixo nós vemos, né, a foto de uns meninos plantando a árvore. Então, a ética e o meio ambiente seria basicamente que existem leis, né, a respeito do meio ambiente, a respeito do desmatamento e tal. Então, o indivíduo sabe que desmatar, né, um certo campo ali de floresta e tal é errado, tá? Porém, ele precisa daquilo para sobreviver, né? Uma loja que só trabalha com móveis, né? O móvel é feito de quê? De madeira. A madeira é extraída da onde? Da árvore. Então, eu vou ter que tirar aquela madeira daquela árvore, eu vou ter que matar aquela árvore. Só que por ética, eu sei que é errado, só que eu posso fazer algo para ajudar. O que é que eu posso fazer para ajudar? Plantar novamente, né? Plantar novamente para que dali eu tire o meu lucro, né? E a natureza não fique prejudicada. Então é meio que um ciclo. Então por isso que existe a ética e o meio ambiente, porque você não pode só, né, desmatar, você também tem que plantar, você também tem que voltar aquilo que você de certa forma está destruindo, tá ok? E aí, se eu não fizer isso, eu vou ser, de certa maneira, de certa forma, antiético, tá? Em relação à sociedade. E na minha visão particular, eu vou ser imoral, tá ok? É mais ou menos isso. No slide, a outra imagem, né? Mostra um bocado de árvores desmatadas, né? E uma árvore só com os animais. Então, basicamente isso. Eu preciso ver que a partir do momento que eu tiro, né? Eu acabo uma árvore, vamos falar, desmato a árvore para produzir o meu pão, né? Fazer móvel para ser vendido, né? Muitas outras coisas estão sendo danificadas, né? Mas o que é que eu posso fazer para poder melhorar isso, né? Para poder eu não me ver no particular, vamos falar, né? Então, plantar, no caso, levar esses animais para um outro lugar ou algo desse tipo, tá? A ética e a educação. A educação é a socialização das novas gerações de uma sociedade e, enquanto tal, conserva os valores dominantes, né, a moral, naquela sociedade. A educação é também uma possibilidade de um impulso à transformação, desenvolvimento das potencialidades dos educandos. Toda educação é uma ação interativa, se faz mediante informações, comunicação, diálogo entre seres humanos. Em toda educação, há um outro em relação. Em toda educação, por tudo isso, a ética está implicada. Uma educação pode ser eficiente enquanto processo formativo e, ao mesmo tempo, eticamente má, como foi a educação nazista, por exemplo. Então, a ética
relacionado com a educação quer dizer que, né, toda forma de ensino toda forma de ensino é uma forma, né, de se passar ética, vamos falar. Só que essa ética ela pode ser passada de uma maneira boa ou de uma maneira ruim, né? Então, como o texto dá o exemplo aqui, a educação nazista, no caso, foi uma educação eticamente má, né? Tinha éticas, tinha a ética, no caso, que são as leis, né? Que tinha que ser seguida dentro daquele regime nazista, mas, de certa forma, não trazia certos benefícios à pessoa, à minha pessoa e nem as dos que estavam próximos a mim. Então, com isso, ela se torna uma ética má, tá? É basicamente isso. Então, tem algumas palavras, algumas imagens abaixo, né? A ética e a política, né? A política é uma ação humana que deve ter por objetivo a realização plena dos direitos. Ética e política, né? A gente vai encontrar lá no slide 19. Ética e política. A política é a ação humana que deve ter por objetivo a realização plena dos direitos e, portanto, da cidadania para todos. A gente sabe que é isso que acontece, né? O projeto da política, assim, é o de realizar a ética, fazendo coincidir com ela a realização da vontade coletiva dos cidadãos. O interesse público. A função ética da política é eliminar, numa ponta, os privilégios de poucos, na outra ponta, as carências de muitos, e instaurar o direito para todos. Então, esse seria a ética no meio político, mas a gente sabe que infelizmente não é assim, não é? Então, logo abaixo nós temos algumas imagens que eu coloquei, né? Eleições, a ética bem grandona lá, né? As eleições bem pequenininha, sinto muito, sem convite, não. Permitimos a entrada. Então, assim, a ética deveria fazer parte, né, das eleições, dessa escolha, assim. Porém, ela é muito grande, né, para um meio tão sujo, vamos falar assim. Tem mais outras imagens, né, representativas. E o slide 27. A ética da malandragem. O Brasil vive uma grande crise moral e ética, né, que atinge toda a sociedade, perpasadas as instituições e se flerte no ânimo e no funcionamento da nação como um todo. Nunca em toda a nossa história a vida humana foi tão afildada a respeito das normas de convivência social. Foi tão negligenciado. Os valores morais e éticos foram tão desconsiderados. Finalmente, infelizmente, a velha teoria do levar vantagem em tudo, que se popularizou na década de 70 através de um comercial de cigarros protagonizado pelo ex-jogador Gerson, concretizou-se como referência padrão de uma grande parcela de nossa sociedade, atingindo estritamente ricos e pobres. Enfim, substituímos a verdadeira ética por uma espécie de ética da malandragem. Então, hoje a ética que a gente vivencia hoje no Brasil, né, não é uma verdadeira ética, vamos falar, é um cenário assim de malandragem, de nada o que seria correto, né, e ético, de certa forma, é realizada dentro hoje mais da política, né.
A preocupação fundamental da ética, então, é mais de tipo descritivo e não propriamente normativo. A perspectiva acentuada não é aquela de avaliar como as pessoas deveriam se comportar, mas tão somente de constatar como essas de fato atuam nos seus próprios contextos e circunstâncias, tá? Então se tornou algo muito cêntrico, né? Não olhando o todo realmente como né? Seria uma ética bem requisitada, vamos falar. O mais engraçado nisso tudo é que, mesmo tendo conhecimento da legislação, bem como das noções de ética e da própria moral, alguns desses profissionais modificam uma coisa ou outra, dão uma enfeitada só para disfarçar e não dá muito na cara. Na cara de quem? Né? Do eleitor ou deles mesmos. Tá? Então, aí tem mais uma outra figurinha embaixo. Ética profissional, né? O 38, o 33, slide 33. Muitos autores definem a ética profissional como sendo um conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão, como a gente tinha comentado antes, né? Seria a ação reguladora da ética atingindo o desempenho das profissões, fazendo com que o profissional respeite seu semelhante quando no exercício de sua profissão, né? Então, a ética, como eu expliquei anteriormente, né, cada profissão tem o seu código de ética, que deve ser conhecido pelo profissional, né, e pelas pessoas que vão se obter do serviço daquele profissional, tá? Código de ética, mais uma vez, né, sendo aqui abordado. Um código de ética é um acordo explícito entre os membros de um grupo social, uma categoria profissional, um partido político, uma associação civil. Seu objetivo é explicitar como aquele grupo social que o constitui pensa e define sua própria identidade política e social, e como aquele grupo social se compromete a realizar seus objetivos particulares de um modo compatível com os princípios universais da ética. Então, o código de ética, ele não é feito só por uma pessoa, ele é feito por uma comunidade, né, que aí eles constituem o que seria certo ou errado, né, conversando entre, né, uma sociedade, não só a pessoa em si. Então, conclusão, né, dessa aula toda. Não há dúvidas que a ética pode ser um diferencial no mercado empresarial e profissional. Se, por um lado, as empresas querem se livrar da desonestidade, omissão, mal conduta, mentira, por outro, a atitude dos profissionais em relação às questões éticas pode ser a diferença entre seu sucesso e seu fracasso, tá? Assim fica evidente que a riqueza nem sempre é sinônimo de felicidade. A escolha pelo caminho a seguir é de critério de cada um. O compromisso com a dignidade e com a sociedade deve ser o ponto de partida de nossas vidas, tá? E embaixo alguns pensamentos. Então, em resumo, gente, a ética, ela é muito importante, tá? No meio de cada questão, como foi abordado aqui, em relação ao meio ambiente, em relação à política, em relação à educação. Porém, a gente sabe que ela não é de maneira correta, né, sendo vista, vamos falar. Muitos profissionais, muitas empresas são antiéticas, né, no que se diz a respeito com a sociedade, com o próximo, né? E, infelizmente, se constitui, né, empresas imorais, pessoas imorais, porque não fazem realmente valer uma boa ética, tá? É isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, mais ou menos. E aí nós vamos aqui para a lista de exercício também dessa aula que eu fiz, tá? A lista 2, que também tá tudo dentro dos slides, tá? Então, qual a importância da ética, vai encontrar lá nos está. Vocês podem também falar com suas próprias palavras, tá?
E aí, do 2 até o 7 é comentar com suas palavras mesmo o que vocês entenderam sobre a ética e cada um desses órgãos que eu citei durante a aula. A justiça social, a convivência humana, a justiça social, sistema econômico, meio ambiente, educação e a política. Tá ok? Então, qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Pode entrar em contato com a Carla, tá? E ela pode estar passando meu número para vocês, para a gente poder conversar mais, tirar algumas dúvidas, tá ok? Um beijo.